Aos alunos de Introdução aos Estudos Literários 2, aqui é Enéas Tavares. Como vocês podem ver, já estou novamente em casa, ao meu habitat natural, gravando os nossos vídeos semanais com respeito ao que é mais importante da nossa disciplina, tanto no nosso conteúdo semanal, como também alguns recados. Hoje eu tenho 4 pontos a destacar a vocês. Primeiramente, o conteúdo dessa semana, que inicia a pensar, a refletir e a detalhar a nossa compreensão a respeito da poesia. E para isso, nós temos 4 detalhamentos que eu gostaria de especificar aqui a vocês, que são, respectivamente, a diferença entre poesia e poema e a diferença entre verso e estrofe, tá? Que são 2 elementos bem importantes aí às nossas futuras análises. Primeiramente, com respeito à poesia e poema, apesar de às vezes nós encontrarmos livros e mesmo professores usando as 2 palavras como se fossem sinônimas, elas não são. Poesia diz respeito ao conjunto da obra de um poeta, diz respeito ao seu pensamento, diz respeito à sua arte. Então, quando nós falamos, por exemplo, da poesia de Cecília Meirelles, nós podemos estar referindo à obra de Cecília Meirelles, o conjunto, de todos os seus poemas, de todos os seus livros, como também o pensamento de Cecília Meirelles. Por exemplo, nessa semana vamos estudar a poesia de Cecília Meirelles. Ou, por exemplo, a poesia de Cecília Meirelles trata de temas relativos à infância, nostalgia, entre outros elementos trabalhados por essa poeta ou por essa poetisa. Então, quando nós usamos a palavra poesia, nós estamos abarcando um grande conjunto de obras, um grande conjunto de textos, e aquilo que diz respeito também às reflexões, aos pensamentos e aos interesses de um determinado poeta ou de um determinado artista. Diferentemente, quando nós falamos em poema, nós estamos especificando um texto, um pequeno texto, que vai ser construído a partir de algumas regras, a partir de algumas estruturas específicas, que nós já vamos trabalhar logo na sequência, mas que diz respeito a apenas um poema. Tá? Então, por exemplo, quando você abre um livro de poesia, tá? E você vai ler uma página, você vai ler um poema. Quando nós pegamos uma prova, por exemplo, nós vamos ter isso no decorrer de toda a nossa disciplina, e nós encontramos ali um pequeno texto. Um texto que pode ser de Cecília Meirelles, que pode ser de Vinícius de Moraes, que pode ser de Fernando Pessoa, enfim. Nós temos um poema. Então um poema trata de uma especificidade de algo que vai ser construído por um poeta para comunicar o seu pensamento ou a sua reflexão. Então, de forma geral, nós estudamos a poesia de um determinado artista. Mas quando nós lemos e analisamos, nós vamos ler ou analisar ou discutir em aula um poema. Sobre o poema, como é que se constrói esse tipo de texto? Primeiramente, nós sabemos que um poema, assim como a poesia como um todo, ela é composta de um formato menor, daqueles formatos que nós discutimos anteriormente, na disciplina anterior, Introdução aos Estudos Literários 1, onde nós vimos ali um pouco da poesia épica, um pouco da poesia dramática, que são poemas de grandes extensões e que, portanto, são narrativos, e que vão desembocar aí no romance, que é o nosso gênero literário por excelência, o gênero que nós mais estudamos e discutimos na contemporaneidade. A poesia lírica, diferentemente desses outros exemplos de grande extensão, poesia épica e poesia dramática, e também o romance, a poesia lírica ela vai ser construída por uma pequena extensão. Quando nós pensamos em um caso específico, um soneto, por exemplo, tanto um soneto de Camões como um soneto de Shakespeare, ou qualquer outro tipo de soneto que vocês podem pensar, o nosso Vinícius de Moraes, por exemplo. Quando nós pensamos em um poema na forma de um soneto, esse soneto ele vai ser construído a partir de versos e estrofes. Versos são linhas da poesia lírica que correspondem a uma métrica específica. Então nós temos, por exemplo, versos de poemas que correspondem a 6 linhas, ou sílabas, ou a 9 sílabas, ou a 12 sílabas. Ou verso livre, por exemplo, que tem um número variável de sílabas poéticas, e que nos levam a um outro exercício que nós vamos discutir nessa disciplina também, que é a escansão, que é a contagem de sílabas em um determinado verso. Então o verso é uma linha de um poema. Um conjunto de versos, um soneto, por exemplo, ele é construído por 4 conjuntos de versos. Cada um desses conjuntos se chama estrofe. Então, no caso de um soneto, por exemplo, nós temos 4 estrofes.
2 estrofes de 4 versos e depois 2 estrofes de 3 versos. Isso num soneto clássico, né, essa variação, essa organização ela pode variar aí no decorrer do tempo e no decorrer também da obra de um determinado poeta. Tá? Então guardem esses 4 conceitos, que são bem importantes para a nossa discussão aqui. Quando vocês falam, né, da obra de um determinado poeta, vocês vão falar da poesia de um determinado poeta, ou do pensamento de um determinado poeta. Quando vocês falam de um texto específico, vocês falam de poema, e lembrando que o poema ele é constituído de versos e estrofes. Estrofes, os conjuntos de versos. Né? No conteúdo dessa semana, nós também discutimos 2 preocupações ou 2 funções da poesia, né, da obra de um poeta, que é uma função formal, estética, e uma função moral, uma função ética, né, que diz respeito a preocupações ou relações com o mundo de acordo com aquilo que nós vemos, né, numa obra. Um poema ele pode ter uma preocupação unicamente, ou uma função, né, unicamente estética. A poesia parnasiana, por exemplo, são poemas sobre um vaso grego. O que o vaso grego tem a ver com os nossos sentimentos, ou com o mundo, ou com política, ou religião? Num primeiro momento, nada. Então nós temos um poema a respeito de um problema estético, a beleza de um vaso grego. Então a poesia parnasiana ela consegue comunicar e expressar essa função estética de uma forma direta. Já a poesia romântica, a poesia mais de teor revolucionário, libertário, que vai apresentar questões, né, de função social específica, a função moral ou a função ética fica mais evidente. Tá? Isso para destacar 2 funções. Né? O conteúdo dessa semana, como vocês verão, destaca outras funções, outras preocupações que determinados poetas, né, ou poetisas apresentam na sua poesia e, por sua vez, nos seus poemas, nos seus textos específicos. Tá? Isso para dar conta rapidamente, né, do conteúdo que nós vamos estudar nessa semana. Primeiro recado. Os outros 3 recados dizem respeito à nossa avaliação, né? Eu e a tutora detalhamos aqui como vai funcionar a nossa avaliação, a participação no fórum, que vai ter peso 2, 3 tarefas, cada uma das tarefas vai ter um peso 1, né? As datas das tarefas já estão especificadas, nós temos uma para ser entregue semana que vem, e depois a prova valendo 5. Tá? Então atentem a essas datas e a esses critérios específicos com respeito à avaliação. Terceiro recado, né? Nós temos a nossa primeira tarefa, Vencendo na Próxima Semana, e um dos desafios dessa tarefa, né, que eu e a tutora preparamos é como que nós podemos, a partir do nosso exercício de análise, auxiliar os professores em formação, vocês, a começar a analisar, né, poemas. Esse é o grande desafio. Por onde eu começo? Né? Como exatamente eu posso analisar um poema? Eu devo memorizar a escansão, devo contar número de sílabas, devo memorizar figuras de linguagem? Nós vamos tratar de tudo isso, mas num primeiro momento a análise ela vai partir de uma leitura, e uma leitura muito atenta. Então a primeira tarefa, que vence na próxima semana, ela foi pensada para auxiliar vocês a começar a análise. E esse começo de análise diz respeito a uma leitura muito atenta, a observação de campos semânticos, metáforas, figuras de linguagem que são usadas e que são apresentadas neste poema que nós vamos analisar e que nós vamos estudar nessa primeira tarefa. O quarto recado, que tem a ver com todos os temas ou recados acima, temos novamente um fórum nessa semana onde vocês podem e devem participar para tirar dúvidas sobre o conteúdo, sobre a tarefa que vence semana que vem, bem como a respeito das avaliações, né, se alguma coisa não ficou clara. Do resto, eu desejo a vocês boas leituras, bons estudos, e eu e a tutora estamos aqui à disposição de todos vocês. Um grande abraço e bons estudos em Introdução aos Estudos Literários 2.